Bom, nosso entrevistado é o governador do Maranhão, Flávio Dino. Governador, eu queria saber primeiro essa questão do consórcio do Nordeste, como é que surgiu a ideia e quais são os pontos centrais dessa coordenação? Nós temos uma tradição no Brasil, já há quase 100 anos, de consolidação do chamado federalismo cooperativo, ou seja, os entes federados, embora preservem a sua autonomia, buscam cooperar, atuar de modo consorciado em várias tarefas. Contudo, essa tradição mira muito a cooperação vertical, ou seja, união com estados, união com os municípios, estados com municípios. A novidade dos últimos 10, 15 anos é que essa cooperação também se dando no plano horizontal, sobretudo com os consórcios intermunicipais em várias políticas públicas, notadamente a saúde. Recentemente, o movimento de constituição de consórcios visando o enfrentamento de questões especialmente dramáticas, a exemplo dos resíduos sólidos. E essa experiência, de base eminentemente municipal até aqui, agora, mais recentemente, nesses últimos 3 anos, chegando também aos estados. Então, o Consórcio Nordeste é uma consolidação dessa tendência moderna do federalismo brasileiro de cooperação horizontal entre os entes estaduais. Há outros consórcios, na verdade são 4 consórcios hoje funcionando: o Consórcio Nordeste, o Consórcio Amazônia Legal, o Consórcio Brasil Central e o Consórcio Sul-Sudeste. De modo que acho que é algo que veio para ficar, uma inovação importante, que significa a possibilidade de intercâmbio de boas práticas, otimização de recursos públicos, redução de despesas e, evidentemente, articulação política para a defesa de pautas em comum. Tá. Governador, quais são os temas? Porque muita coisa depende efetivamente do governo federal, muitas de financiamentos internacionais também. Qual que é a margem de manobra que vocês têm para atrair investimento, por exemplo, além da questão fiscal tributária? Nós temos, na medida em que nos organizamos em consórcio, a formação de uma personalidade jurídica própria, ou seja, um CNPJ. Então, nós podemos assumir contratos em nome do consórcio. Por exemplo, no que se refere a compras públicas. Chegaremos muito em breve ao momento em que compras visando ao ganho de escala e, portanto, a redução de custos, se dê por intermédio do consórcio, exatamente em razão da sua existência jurídica autônoma, como pessoa jurídica distinta, inclusive, dos Estados Federados. Então, acho que esse é um caminho. No que se refere a financiamento, nós podemos, obviamente, também contraí-los. Sempre haverá um debate acerca do aval ou não da Secretaria de Tesouro Nacional, da União, no caso. É algo a ser testado, é algo a ser experimentado, mas se eu estivesse no governo federal, eu admitiria muito claramente essa possibilidade, porque acho que é um caminho virtuoso para o federalismo no Brasil. Nós temos, no caso dos Estados Federados, uma fragilização das finanças públicas nos últimos anos em face do efeito da recessão. Então, nós temos uma uniformidade, eu diria, uma média, no patamar razoável, no que se refere ao rating, por exemplo, dos estados. Isso em âmbito nacional. Temos apenas, nesse momento, um estado que obteve rating A e alguns estados que têm rating D ou mesmo nem têm rating, porque estão numa situação muito fragilizada. Mas, de um modo geral, os estados estão, a imensa maioria estão com nota B, C na avaliação da Secretaria de Tesouro Nacional. E para que esse patamar mude para melhor, é preciso a adoção de alguns passos, alguns de atribuição dos estados e outros que envolvem essa relação com a União. O Plano Mansueto, que foi recentemente apresentado ao Congresso Nacional, é um passo positivo que pode levar à melhoria dos indicadores fiscais dos estados. Eu diria que a situação nem é dramática, na média, mas também, naturalmente, nós já caminhamos para o 5º ano seguido de retração da atividade econômica ou crescimento muito modesto, pífio, eu diria, o que naturalmente abala as finanças públicas de um modo geral. Governador, a gente tem
lido aí à distância, eu vi pessoalmente aí no Maranhão, modelos novos aí, novos, modelos mais humanizados de desenvolvimento, fortalecimento de pequenas empresas, consórcios de compras e tudo. O que tem de, digamos, quais são as ideias-chave, digamos, desse modelo nordestino de gestão? Sobretudo a ideia que a eficiência não é uma palavra apartada do conceito de justiça social. Pelo contrário, na nossa visão, só existe um governo eficiente de verdade se ele prover condições à qualidade de vida da população, acesso a bens e direitos, universalização de serviços públicos, de modo que eu destaco esse tempero. A ideia de combate à desigualdade social é uma preocupação permanente na nossa agenda de trabalho, como algo ontologicamente integrante do conceito de desenvolvimento. Então, são governos eficientes que buscam conjugar responsabilidade fiscal com responsabilidade social, e acho que esse é o ingrediente de diferenciação que os nossos estados apresentam hoje. Tá. Do ponto de vista de segurança, aí, que avanços que se obteve nessa ação integrada dos estados do Nordeste? Nós tivemos a constituição do Centro Integrado de Inteligência Policial, que funciona na cidade de Fortaleza, no Ceará, integrando os 9 estados e o governo federal. Foi instalado ainda sob coordenação do ministro Raul Jungmann, no governo do ex-presidente Michel Temer. Nós fizemos esse pacto e é uma experiência exitosa, além daquilo que nós temos construído no âmbito do consórcio. Nós temos uma pauta de intercâmbio de experiências, porque os nossos estados, no caso do Nordeste, são aqueles que obtiveram reduções mais expressivas de indicadores de criminalidade violenta nesses anos mais recentes. Mesmo no caso do Maranhão, além do notável avanço verificado no sistema penitenciário de Pedrinhas, nós tivemos a redução de 62% de homicídios na região metropolitana de São Luís, mostrando que é possível, praticando uma polícia que age de acordo com a legalidade, obter bons resultados. Não é preciso haver uma polícia matadora, violenta, truculenta, torturadora para obter bons resultados. Ao contrário, a experiência nacional e internacional mostra que quando você estimula que a polícia haja de qualquer jeito, uma espécie de vale-tudo, você está criando, em verdade, condições para que a polícia perca completamente a sua autoridade. E no que perde a autoridade, exatamente por não agir de acordo com a lei, mais adiante se consolidam ciclos de corrupção, de descontrole. Então nós precisamos ter o valor da legalidade como permanente em uma política de segurança pública, e é isso que nós temos praticado. E como que funciona, digamos, como que reage a polícia militar quando vem orientações desse sentido de policiamento de proximidade, humanização? Em geral, são forças disciplinadas ou, digamos, essa mácula da violência já se espalhou por muitos setores aí? Naturalmente, como todo processo de mudanças, ele exige um momento de plantio, de semeadura, para que mais adiante se verifique a colheita. Nenhuma corporação pública ou privada, nenhuma instituição humana é homogênea. Então, nós temos um processo em curso em que progressivamente nós vamos afirmando valores. Eu não poderia dizer a todos que nos assistem nesse momento que é algo simples e rápido. Não é. Nós temos problemas, obviamente temos problemas de várias naturezas em relação a todas as instituições estatais que nós hoje comandamos. Na segurança pública não é diferente. Mas há uma atitude receptiva e por isso mesmo os resultados vão se consolidando na direção que nós desejamos. Às vezes acontecem coisas que nós não gostaríamos que acontecesse, mas eu diria que decorridos 4 anos e meio, o patrimônio de êxitos é muito maior
do que os reveses que eventualmente nós sofremos. Governador, apesar de serem estados economicamente, financeiramente menores, a gente tem lido notícias aí de melhoria substancial no salário de professores. Como que são as limitações e as possibilidades de um orçamento quando direcionados aí para a população? O que vocês deixaram de investir? Onde que se reduziu para se investir mais nessas áreas? Nós temos na nossa região indicadores educacionais bastante expressivos, experiências que já são reconhecidas nacional e até internacionalmente, a exemplo de Pernambuco, do Ceará. Nós temos caminhado também nessa direção. Na última mensuração do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, da rede estadual, o Maranhão ficou na 3ª posição no Nordeste. Saímos da 22ª posição nacional para a 13ª posição nacional, equivalendo a dizer que saímos da metade dos piores e entramos na metade dos melhores. Fruto dessa visão de prioridade. Há um consenso retórico de que a educação é uma premissa para o desenvolvimento econômico. É muito difícil, às vezes, traduzir isso em medidas práticas. É preciso ter muita firmeza na alocação de recursos. É o que temos feito. Eu constituí, no caso do Maranhão, um fundo chamado Fundo Escola Digna e temos, com muita convicção, destinado a esse fundo recursos próprios do Tesouro Estadual, recursos de operação de crédito, aporte de empresas privadas que fazem doações sob nossa solicitação, às vezes como contrapartidas sociais às suas atividades, de modo que esse fundo é o motor principal pelo qual nós, apenas nesse mês de agosto, vamos inaugurar 19 escolas. Hoje estamos inaugurando 2, amanhã mais uma, 6 nesta semana. Porque a ampliação da infraestrutura escolar, a melhoria da condição dos prédios escolares é um passo fundamental. Não é suficiente, mas é fundamental para que nós possamos aprimorar a educação. Ao lado disso, essa busca da motivação dos educadores. Eu fiz ousadamente essa escolha de destinar praticamente 100% dos recursos do Fundeb para pagamento dos educadores. Essa foi a minha decisão. Legalmente, os internautas que nos assistem sabem que o parâmetro é que 60% do Fundeb seja aplicado em salários e os outros 40% em investimentos. O que eu adotei aqui na CIF foi destinar 100% do Fundeb para a remuneração dos educadores e os investimentos são por intermédio desse outro fundo estadual chamado Fundo Escola Digna. É uma medida ousada, porém, a essas alturas eu tenho convicção de que foi correta para que nós possamos acelerar o passo no que se refere à melhoria do sistema educacional, recuperando um período de desinvestimento que se revelou desastroso. O governador, essa ideia da gestão escolar está muito ligada a gerencialismo, né? Pegar o diretor para como que ele faz contrato, como é que faz compra. Do ponto de vista pedagógico, como que vocês fazem para identificar as melhores práticas e transmitir para os diretores? Nós adotamos um processo misto de seleção dos gestores, ou seja, nós buscamos sim aferir mérito. Há um processo em que há cursos de formação que são condições imprescindíveis para que um professor seja nomeado gestor escolar. Há uma aferição de desempenho, mas também há um processo de consulta à comunidade escolar. Nós mesclamos duas posturas tradicionalmente debatidas, ou a gestão escolar baseada em eleições, ou a gestão escolar baseada em seletivos. Nós juntamos, desde 2015, 2 componentes, e creio que com bons resultados, na medida em que temos progressivamente a consolidação da ideia de que o gestor escolar é, sobretudo, um grande líder, um grande mobilizador, alguém que deve emular envolvimento, entusiasmo para a comunidade escolar. Se ele não for isto, ele pode até ser um bom burocrata, entender muito de planilha, mas com certeza ele não será apto a dirigir uma educação que seja sedutora, que seja envolvente para esses meninos e meninas. Eu tenho experiência de sala de aula há algumas décadas e sei que nada substitui
um brilho no olhar de um educador para conquistar um estudante, para desenvolver os seus talentos, as suas aptidões, as suas capacidades. É esse perfil de gestor escolar que nós estamos buscando, alguém preparado tecnicamente, mas, sobretudo, motivado e que tenha capacidade de liderar a comunidade escolar. Governador, eu vi aí no Maranhão essa consolidação de redes de compras, supermercados, pequenos supermercados, para produtos locais e tudo. E também tem as disputas estaduais aí em torno de guerra fiscal. Como é que se compatibiliza isso dentro de um cenário mais integrado de todos os estados? Esse tema, inevitavelmente, se relaciona com a chamada reforma tributária. Apenas com uma mudança da legislação atinente ao ICMS, nós conseguiremos, de fato, domar a tendência inexorável chamada guerra fiscal. Nós precisamos de incentivos regionais, mas isso não pode se dar de modo predatório. A ideia de unificação de alguns tributos em torno do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, é uma ideia bem-vinda, inclusive por esse efeito. E os incentivos regionais devem ficar a cargo de fundos que já existentes ou fundos que podem ser criados. O modelo atual ele é muito negativo, na medida em que conduz à deterioração das finanças públicas e a concorrências imperfeitas, na medida em que, por vezes, são fatores que acabam desbalanceando o prêmio ao bom empreendedor. Então, nós precisamos, de fato, modernizar a legislação sobre isso, e creio que esse deve ser um dos pilares da reforma tributária. Não o único, mas deve ser um dos pilares da reforma tributária. E na compra de produtos locais, como é que vai ser feita essa integração? Nós temos aí sim um conjunto de outras ações que visam obter esses resultados. Eu posso mencionar a parceria que nós estabelecemos com uma grande empresa do ramo de bebidas no Brasil, que tem comprado toneladas, milhares de toneladas dos nossos produtores locais de mandioca. É um exemplo bem sucedido, produzindo uma cerveja que tem mandioca entre os seus ingredientes e com isso ativando vastos setores da agricultura familiar. Em dezenas, mais de 20 cidades do Maranhão hoje já participam desse ciclo. E nós temos outras ações de editais, de programas de fomento que visam estimular a comercialização daqueles pequenos e médios. Também corrigimos aspectos atinentes à tributação no âmbito do Simples para reduzir a carga tributária sobre micro e pequenas empresas, visando exatamente que elas possam participar do mercado. No nosso governo, já por 2 vezes, alterei a tabela de diferenças de alíquotas para compras interestaduais de empresas que participam do Simples, visando exatamente reduzir os encargos tributários de micro e pequenas empresas, de modo que é possível, sim, adotar algumas medidas que estimulem que mais empreendedores possam participar do mercado, uma vez que quanto mais oligopolizado o mercado ou monopolizado o mercado, pior ele é em termos de desenvolvimento e de justiça social. Governador, uma última questão. A questão da infraestrutura. Cada estado tem as suas características específicas e tem aquelas infras, aqueles projetos que beneficiam a região como um todo. Como é que o consórcio vai trabalhar isso? Vai ter um grupo de trabalho analisando essas questões? Como é que fica? Nós já temos, no âmbito do Consórcio Nordeste, vários grupos de secretários de estados, representantes, pontos focais, para cada política pública. Uma delas é atinente a essa dimensão da infraestrutura, uma vez que nós temos grandes projetos na região que precisam ser concluídos. Eu destaco a ferrovia transnordestina, que se integrará, quando pronta, a todo o sistema que vai gravitar ou que já gravita em torno da ferrovia Norte-Sul, a espinha dorsal do desenvolvimento brasileiro, indo desde o porto do Itaqui até a cidade paulista de Estrela do Oeste. Então, nós temos hoje essa coluna vertebral já com plena capacidade operacional e nós precisamos ir integrando
as várias regiões, por exemplo, com a ferrovia transnordestina, que chega também a outros portos da região Nordeste, a ferrovia de integração do Centro-Oeste, pelo outro lado, integrando as regiões produtoras do Mato Grosso até o estado de Goiás, encontrando com a Norte-Sul e, portanto, também criando uma integração logística entre a região Centro-Oeste, a própria Amazônia brasileira e o Nordeste, porque até essa dramática questão ambiental que nós estamos verificando mostra a necessidade de que nós tenhamos clareza quanto ao fato de ampliação da produção e da produtividade se associa mais à ciência, tecnologia, inteligência e planejamento do que uma visão retrógrada de sair desmatando e queimando, que com certeza é um caminho muito ruim para o Brasil. A interlocução com o governo federal a partir do consórcio fica facilitado ou ainda tem muitas dificuldades aí? Nós esperamos que progressivamente haja a dissipação dessa visão extremista, terrorista, de como deve ser governado o Brasil. Acho que a própria experiência cotidiana tem demonstrado que é preciso ter capacidade de diálogo, de entendimento, que declarações bombásticas, arroubos retóricos, agressividade, acabam resultando em grandes desastres, como, repito, estamos vendo na condução dessa crise na Amazônia. É preciso ter ponderação. Creio que essa modulação deve ser feita também na relação com os entes federados. A liberdade de expressão, o pluralismo político são valores fundamentais na política e na sociedade. E é preciso que todos se convençam disto, acerca dos valores constitucionais democráticos que nós temos consagrados entre nós, para que, inclusive, se diferencie o que é o direito e até a obrigação de um governador, de um prefeito, dirigir críticas em relação ao governo federal e vice-versa, e, de outro lado, a ideia que isso deve degenerar por uma espécie de guerra robesiana de destruição recíproca. São visões diferentes, são abordagens diferentes acerca de como conviver com o pluralismo político. Acho que tenho essa esperança de que, progressivamente, setores do governo federal que hoje ainda praticam uma retórica do conflito adiram a uma ideia do diálogo que é a mais saudável para a união do país e para que nós possamos sair desse quadro de dificuldades econômicas e sociais que, infelizmente, nós temos entre nós. Governador, uma última questão, eu ia ficar só no consórcio aí, mas aproveitando aí a sua experiência, essas interferências em corporações públicas, Polícia Federal, Ministério Público, na sua opinião, isso pode ser uma ameaça à democracia ou tem resiliência, digamos assim, nessas corporações para impedir essa apropriação delas pelo Executivo? É preciso fazer um caminho intermediário. De um lado, essas corporações públicas não são países soberanos, não têm bandeira e hino, ao que me conste. Então, elas se integram no conjunto das instituições brasileiras. Isto é uma assertiva óbvia, mas ao mesmo tempo necessária, porque, infelizmente, como vimos nos últimos anos, uma ideia que na prática confunde autonomia técnica com uma espécie de soberania, com ausência, inclusive, de sistemas eficazes de responsabilidade, no caso da prática de atos indevidos, de atos ilícitos. Creio, portanto, que, afastada essa ideia de soberania, nós precisamos, de outro lado, evitar ingerências políticas em demasia que constranjam as instituições no que se refere aos seus deveres finalísticos. Ou seja, nenhum governante pode determinar a um auditor da Receita Federal ou a um delegado da Polícia Federal, no que se refere à atividade fim, como ele vai agir. Se ele vai ou não impor uma multa a alguém,
no caso de descumprimento da lei, ou se tal ou qual fato será ou não investigado, se tal ou qual inquérito deve ser sumariamente arquivado. Então, nós precisamos modular isso, ou seja, as instituições todas, as corporações todas, devem prestar contas à sociedade, devem ter um sistema eficaz de responsabilidade, não podem ser corporações secretas, corporações que tenham práticas sigilosas, porque isso acaba degenerando, lamentavelmente. De outra face, precisamos defender a autonomia técnica, porque isso significa a garantia de que a lei seja aplicada de modo isento, de modo imparcial, porque se há uma ingerência política, naturalmente haverá privilégios ou perseguições, e é essa a minha visão, a visão de ponderação em que as instituições são, sim, dirigidas pelos governantes legitimamente eleitos, prestam contas aos governantes, ao Congresso Nacional, aos parlamentos, porém tenham sua autonomia funcional garantida para que possam, com isenção e imparcialidade, agir contra aqueles que violem a lei e sem privilégios de nenhuma espécie.